Boa noite. Você está na Vibe Mundial FM, a rádio que toca a sua vida. Agradecemos por sua audiência. Começa agora na Vibe Mundial, o programa da restauração, com Josmar Costa. Shalom, Laila Tov, boa noite a você que está me ouvindo pela 95,7 FM, Vibe Mundial, e você que está me assistindo pelo canal da Vibe também, no meu canal, Podcast da Restauração, Podcast da Restauração, @Podcast da Restauração, no Instagram também, tá? É só seguir a gente. Hoje nós temos entrevista e hoje eu quero ler para você Provérbios 22, versículo 6. Ensine a criança no caminho em que ela deve seguir, e mesmo quando ficar velha, não se desviará dele. E hoje, para falarmos sobre isso, nós temos aqui o Roche Josias. Shalom. Shalom, Roche, bem-vindo ao programa. Amém, shalom. Vamos falar um pouquinho aí sobre criação de filhos, ministério infantil. Estou à disposição. Isso aí. Você é do Ministério Infantil, né? Quando você começou com isso? O Ministério Infantil eu comecei como boa parte das pessoas começaram, né? Quebrando galho. A minha esposa estava no final da gestação da nossa terceira filha. Uma outra irmã que ajudava ela também. E aí fui lá ajudar, né? A ensinar as crianças no Ministério Infantil. E fui pegando gosto, fui caindo na graça das crianças, né? E nós temos agora um Ministério Infantil na nossa casa, né? Que é o Ministério Shemitah. Ah, legal, muito bom. E como isso aconteceu? Como que você chegou a pensar assim, vou cuidar das crianças na minha casa agora e eu vou fazer esse ministério e vai dar tudo certo? A gente viu a situação do nosso bairro, né? A gente mora ali no Parque das Garças, ali no Alvarenga, São Bernardo do Campo. É uma região periférica, né? E a gente percebeu que... E a gente mora nessa rua há cerca de 9 anos, né? E a gente percebeu que as crianças de 9 anos atrás, hoje estavam se perdendo. Sim. Fumando maconha em plena luz do dia, Sim. na esquina da rua, sem pudor nenhum. Sim. E aí a gente viu e falou, nossa, mas aquele menino tava jogando bola, brincando. Há poucos anos atrás e agora já tá desse jeito, né? E aí eu conversei com a minha esposa, né? Falei pra ela sobre o que tava no meu coração. E a gente orou, pediu direcionamento ao Eterno. E começamos o trabalho na garagem da nossa casa, super improvisado, sem mesa, sem cadeira, né? E a gente começou a abrir a nossa casa todo Shabbat, às 10 horas da manhã. E já no primeiro sábado já vieram 10 crianças, né? Olha só que legal. E assim, foi muito gratificante. E o Eterno foi dando sabedoria, foi dando condições da gente melhorar as nossas instalações, né? Sim. Agora a gente já tem algumas mesas para as crianças desenhar. Tá sendo bênção. Que legal, muito bom. E você começou a trabalhar com as crianças quando você não conhecia ainda a visão da restauração, né? Em outro ministério. E eu quero te perguntar uma coisa. É diferente você ministrar quando não é a visão da restauração e na visão da restauração? Quando eu comecei a trabalhar com criança, eu já estava na visão da restauração já. Já estava. Entendi. Mas assim, parece engraçado, mas é muito mais fácil, faz muito mais sentido, as coisas se encaixam melhor para ensinar uma criança na visão da restauração. Sim. A gente iniciou na visão da restauração, eu e minha esposa, de uma maneira bem orgânica, né? Conforme a gente estava conversando antes de ir ao ar. A gente se reunia nos lares, na casa de um irmão. E a minha esposa, ela queria ensinar os 10 mandamentos para minha filha mais velha. Na época a gente só tinha minha filha mais velha. E na época eu não tinha visão da restauração. E aí eu falei pra minha esposa, meu bem, vamos ensinar só 9. Porque o sábado a gente vai ter que explicar que mas não tá escrito, mas foi mudado e tal.
E a minha esposa, não satisfeita com a minha resposta, foi perguntar pro irmão que tava discipulando a gente. Sim. E eu até fiquei nervoso, né? Falei, mas já não tinha me perguntado que negócio é esse? Sim. E o irmão me vem com a resposta. Olha, irmã, eu tô guardando sábado. E aí foi debate, começamos a debater, a gente se reunia aos domingos, né? Sim. Na casa dele. E a minha esposa gosta de dizer que eu sou muito prático. E depois de alguns domingos debatendo a questão do sábado e da lei, né? Eu cheguei no irmão e falei assim, meu irmão, o que a gente tá fazendo aqui no domingo então? Quando os argumentos acabaram, eu falei, meu irmão, vamos se reunir no sábado. Sim. É o que tá escrito, tá nos 10 mandamentos, tá na tábua. Deus colocou na tábua, que é pra ficar pra sempre. Sim. Né? Então, assim, encaixa muito melhor, a Bíblia se encaixa muito melhor com a visão da restauração. Você não precisa, sabe, dar voltas para explicar uma coisa para uma criança. Quando você começa a ensinar uma criança, você aprende a ser simples e objetivo. Sim. Com a criança você tem que ser simples e objetivo, porque a minha esposa ela leu uma matéria um tempo atrás que o tempo de atenção de uma criança Sim. é a idade dela. Por exemplo, a criança tem 5 anos, ela só presta atenção em você em 5 minutos. Olha que interessante. E pra você resetar esse cronômetro, você tem que, sabe, chamar a atenção dela. De alguma forma. Sim. Né? Então faz muito mais sentido a visão da restauração. Sim. E com o passar dos anos ensinando criança, eu sinto que eu tô aprendendo a comunicar a criança. Sim. Né? Às vezes, os irmãos que já foram nos visitar lá, eles vêm, né? Às vezes eu tô ali passando a história pras crianças, já tô falando, sei lá, uns 15 minutos. Sim. E a história acaba, as crianças... as crianças queriam mais. Sim. Né? E isso é gratificante, né? Eu gosto de dizer que a criança, ela é muito autêntica. Ela não esconde os sentimentos dela. A criança, quando ela vai adquirindo uma certa idade, ela vai aprendendo a esconder os seus sentimentos, a ficar um pouco mais dissimulada, digamos assim. Mas a criança novinha, com menos de 8 anos... Não esconde. Não esconde, o que tá dentro sai. Verdade, se tiver satisfeito ela fala, se não tiver satisfeito ela fala, se não gostar do que você falou ela fala. E é por isso que a Bíblia fala pra gente ter o coração de criança, né? Pra gente ter essa inocência e a gente tem muito que aprender com as crianças. E na visão da restauração a gente sabe que as histórias bíblicas não são apenas histórias, né? Quando você que está nos assistindo e quando eu até antes não conhecia a visão da restauração, eu achava que era apenas histórias. Que, por exemplo, Esther mesmo parece muito um conto da Disney, né? Um conto feito pela Disney, que é uma menina pobre que conheceu o príncipe e um dia se casou e virou rainha. Parece muito história. Mas a gente hoje sabe que não é apenas história. E como que fica para ensinar isso para as crianças? Exatamente. E é um desafio. Mas é esses desafios que tornam as histórias bíblicas vivas e reais. Sim. Na vida da criança. Eu gosto de dizer para as crianças que a Bíblia, diferente de histórias em quadrinhos, ela retrata histórias reais de pessoas falhas e que erram. Sim. Né? Às vezes você vai ver numa história de super-herói um super-herói perfeito. Mas na Bíblia não. Ela conta a história de um Abraão que aceitou uma proposta descabida da sua esposa, de deitar com a sua serva. Sim. Você vai ver a história de Abraão que mentiu por medo. Sim. Mentiu por medo, falando que a sua esposa na verdade era sua irmã. E o seu filho repetindo o mesmo erro. E é esses ganchos que eu falo para as crianças: olha, crianças, vocês não precisam repetir os mesmos erros dos seus pais. Isso é muito, muito interessante, porque a Bíblia realmente, até para nós mesmos, é um exemplo de pessoas que têm falhas que a gente não deve... a gente deve ler o que está escrito, o que aconteceu naquela época, e é pra gente aprender com as falhas daquelas pessoas, né? Tem um ditado hebraico, né? Judaico, que diz assim... inteligente é a pessoa que aprende com os seus próprios erros. E sábio é a pessoa que aprende com os erros das outras pessoas, né? Exatamente. E
até mesmo o Davi, como você acabou de dizer, de super-heróis. Eu mesmo achava, quando eu era pequeno e ainda estava na igreja, eu nasci na igreja, né? Então eu cresci aprendendo essas histórias. E eu achava que Davi era um super-herói. Eu achava que Davi era um cara super forte, que salvava o dia, salvava o mundo. E hoje a gente sabe que a história de Davi é uma história de uma pessoa falha, que teve muitas falhas. É uma pessoa normal, como eu e você, né? E como que é isso para passar para as crianças? Você tem crianças que chegam de outras igrejas e falam: nossa, mas eu não sabia disso, eu não aprendi isso. Tem. A maioria das crianças que eu recebo lá moram ali na minha rua, né? No máximo na rua de trás. E elas conhecem a Bíblia em outras visões. Sim. Né? Então elas têm algumas surpresas, né? Vamos se dizer numa visão grega, né? E elas têm algumas surpresas, né? E sai cada pérola, cada pergunta engraçada. Pode falar. Eu lembro quando eu tava ministrando sobre a Paraxá Pinhas, né? Porção da Bíblia que fala sobre Finéias. Sim. E eu penso assim, uma vez eu ouvi um rabino, e ele falou que ele ficou muito triste com o pai dele, porque o pai dele escondia as partes mais difíceis da Bíblia. E eu penso assim, você tem que ensinar tudo, mas falar na linguagem da criança, né? Sim. Filtrar o mínimo possível, você não pode também assustar. Né? Sim. E aí nessa porção, ela é uma porção um tanto quanto difícil, né? Porque Finéias, ele atravessa com a lança um casal ali que estava fazendo uma coisa, tinha uma praga acontecendo. Sim. Né? Talvez ali doenças transmissíveis ali. Sim. E um casal ali no meio de toda aquela doença fazendo coisa que não devia fazer. Sim. E aí uma menina perguntou: o professor, ela levantou a mão assim: professor, nesse tempo não tinha polícia? Não tinha cada polícia. pérola. E aí você fica até sem saber, nossa, como que eu respondo isso, né? Semana passada, retrasada, minha filha, a gente tava, as crianças estavam colorindo a escada de Jacó. Uhum. E anjos subindo e descendo. Aí minha filha perguntou: papai, se os anjos têm asas, por que eles precisam de escada? Verdade. E foi o que a gente tava falando agora há pouco, né? A criança, ela estica a gente. Sim. A ser simples e objetivo. Sim. Né? E as perguntas das crianças são as melhores. Né? E uma coisa muito interessante no texto que você leu, né? Ensina a criança no caminho. No caminho. Não é apenas o caminho, mas no caminho. Ou seja, você tem que estar junto. Né? E a gente vê isso também no Shema, né? Naquela passagem que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Elohim é um. Né? E você tem que falar, você tem que inculcar isso na cabeça da criança, na mesa, andando pelo caminho, ou seja, o dia inteiro. Juntos. Né? A educação do filho, né? Eu vejo muitos casais, muitos pais que só colocou no mundo. Não quer ter trabalho. Ter filho dá trabalho, gente. Dá trabalho. Você aí que é pai, que é mãe, dá trabalho. E é uma vida que está na sua responsabilidade. Né? E eu vejo muitas ideologias deturpando as nossas crianças. Sim. Né? Existem filosofias, por exemplo, que dizem que você não pode falar não para sua criança. Sim. Não, você tem que criar o seu filho sem falar não. Ele não pode ouvir a palavra não, que não sei o quê. Gente, o não é o que a gente mais ouve na nossa vida. Verdade. Você não vai preparar essa criança para a vida. Sim. Deus fala muitos nãos para nós. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. Imagina quanto não tem na Bíblia. Verdade. E é o não, é essa palavra que às vezes é difícil de ouvir, que molda a nossa sociedade. Imagina se todo mundo fizesse o que quisesse. Sim. E não ouvisse um não. Imagina, seria um caos. Verdade. Né? Será que eu fico me perguntando, será que ainda existe salvação ainda para a geração de hoje? Porque a geração de hoje aprendeu muito a não ter limites nenhum, a fazer tudo o que quiser, o que você acabou de dizer, não ouve o não, eles não têm assim aquilo que a gente tinha antes, né? Antigamente, na nossa época,
falava não, era não mesmo. Hoje em dia não existe mais isso, né? Exatamente. E hoje também as crianças elas não aprendem a perder. Existem muitas perdas no nosso dia a dia. E hoje as crianças não aprenderam a perder. Quando perdem, quando se frustram, quando eles ficam frustrados, eles já ficam em depressão. Sim. Já muda o jeito já. Porque antigamente, você ficava frustrado, o máximo que você fazia era chorar no canto e depois continuava. Sim, né? exatamente. Hoje em dia não, hoje em dia as crianças já ficam com depressão, tem crianças que se matam por causa disso, por causa de depressão. Sim. E por causa de uma decepção que teve, porque o seguidor deixou de seguir no Instagram, exatamente. Porque teve uma crítica no Instagram. E será que hoje em dia ainda existe salvação para essa geração que está chegando? Eu creio que sim. Eu acho que a salvação das próximas gerações está nas nossas mãos. Porque eu penso assim, a família, ela é a nossa plataforma de voo, né? Tanto você quanto eu, nós nascemos e fomos criados em um lar cristão. Sim. E eu costumo dizer que a minha primeira paraxá, a minha primeira porção foi na escolinha dominical. Sim. A gente não pode pegar tudo que a gente viveu no passado, e jogar na lata de lixo. Sim. Eu conheço diversas pessoas de diversos ministérios que são bênção. E a criança, ela é o futuro da humanidade. Então se a gente precisa salvar a próxima geração. E foi por isso que a gente começou o Ministério Shemitah lá em casa. A gente escolheu esse nome porque a gente sabe que na Torá, o ano Shemitah era o ano de perdão de dívidas, libertação de escravos e descanso da terra. Sim. E a gente escolheu esse nome porque a gente acredita que a gente vai libertar a próxima geração de todas essas dores. A gente recebe crianças lá com diversas dores. Sim. Famílias às vezes desestruturadas, famílias que passam por diversas questões. Sim, ainda mais que a realidade do local onde você faz esse trabalho é uma realidade totalmente diferente de muitas outras realidades que existem no Brasil, né? Exatamente. Eu passei por esse tipo de coisa também, porque eu também vim da periferia. Uhum. Eu vim da Bahia, mas quando cheguei aqui em São Paulo, fui morar numa periferia. Uhum. Na Bahia não era periferia, mas quando eu cheguei aqui, acabei vindo para essa realidade totalmente diferente que eu hoje até entendo muito bem. E as crianças da periferia são bem complicadas de ensinar, porque por causa da realidade que existe naquele lugar. Sim. E por causa da realidade que você quer passar para ela. A mensagem que você quer passar e a realidade que ela vê lá fora. Uhum. Como, por exemplo, você ensina as crianças, não roubarás, não furtarás. E aí ele vê lá fora uma outra realidade diferente daquilo que você está ensinando. E você sente isso quando você está ensinando? Sim, eu sinto muito, sim. Foi o que a gente falou agora há pouco, né? A criança põe tudo para fora. Sim. Então, palavrão. Então, assim, aos poucos, a gente vai moldando, né? E um pai, ele tem que tomar muito cuidado para ele não focar apenas no comportamento da criança. Sim. Porque depois de uma certa idade, a criança, ela aprende a moldar o comportamento dela. Tem um livro chamado Pastoreando o Coração da Criança. E o autor desse livro, ele vai falar muito sobre você ir lá dentro. Sobre você pastorear o coração da criança, não só as atitudes dela. Porque às vezes a gente fica muito focado nas atitudes. Não faça isso, não faça aquilo. Mas você precisa ajoelhar, baixar no nível da criança, conversar com ela. E é uma coisa que eu mesmo preciso aprender. Sim. Porque eu diria que eu sou um pai rígido. Uhum. Eu tive uma criação rígida. Minha mãe é uma pernambucana. Beijo, mãe. Uma pernambucana arretada. Sim. E eu tive uma criação rígida e isso que é bom no casal. O casal precisa desse tempero.
A minha esposa já é mais dócil, mais meiga, mais tranquila. Sim. Né? E o casal tem que aprender a ver a beleza dessa diferença. Porque se eu ficar nervoso com a minha esposa porque ela é muito dócil, imagina só o caos que vai ficar a minha casa. Sim. Né? E ela também não pode ficar muito nervosa comigo porque eu sou rígido. O casal tem que aprender a enxergar a beleza do diferente. Sim, verdade. E um equilibra o outro, né? Exatamente. Um é de uma forma, outro é de outra, e aí tem que unir e fazer diferente, né? Muito bom, muito bom. Eu gostei. E a criança, ela tem um lugar especial na palavra de Deus. Sim. Né? Uma página pra frente ali, em Provérbios 23, é um paradoxo, porque fala que, dependendo da tradução vai falar tolice, dependendo da tradução vai falar insensatez. Fala assim que a tolice ou a insensatez está ligado ao coração da criança. E que a disciplina afasta a tolice, Sim. a insensatez da criança. Né? E se a gente não entender que a criança sem disciplina, ela vai se tornar um adulto desregrado e só vive em desordem, a gente vai estragar as próximas gerações. É a disciplina que vai fazer com que as próximas gerações sejam salvas. Sim. Né? E eu ouvi muito falar de Jesus na igreja, na escolinha dominical, e como é para você falar de Yeshua no seu ministério com crianças? O nosso foco é ensinar os mandamentos de Deus. Sim. Na visão do judaísmo de Yeshua. Né? O que os nossos ouvintes entendam, né? Não é quando a gente fala judaísmo, não é, às vezes você vai formar um estereótipo, né? Chapéu preto, aquela trancinha, né? Roupa preta. Mas é a fé de Yeshua, a fé de Jesus, a fé da igreja do primeiro século. Sim, porque quando a gente é criança, a gente enxerga Jesus loiro, de olhos azuis, com aquele negocinho vermelho do lado assim, sem talite, né, com uma roupa branca. Exatamente. E na visão da restauração é totalmente diferente. Sim, a gente ensina a Torá, os mandamentos de Deus, que é a base, né? E a gente sempre fala de Yeshua, sempre vai falando de Jesus para as crianças. Se a gente fosse fazer uma analogia, tem como você construir uma casa alta sem fundação, sem a base? Não tem como. A Torá é a base. Por que os bereanos eram mais nobres? Porque eles pegavam as palavras de Paulo e eles colocavam à prova. Colocavam à prova com o quê? Com a Torá. Sim. Era a Bíblia que eles tinham. Sim. Então, qual é o maior... A gente está falando muito de visão da restauração e às vezes os nossos ouvintes não vão entender mais o que é a visão da restauração. A visão da restauração é você entender a Bíblia no seu contexto original, restaurar a igreja ao primeiro século, ao Sim. judaísmo de Yeshua, à fé de Yeshua, ao cristianismo de Yeshua. Porque a igreja moderna, quando ela vê uma possível contradição na Bíblia, por exemplo, a Bíblia fala para você guardar o sábado, 10 mandamentos, Êxodo 20. E aí, um texto do Novo Testamento dá a entender que não se deve guardar. Qual o erro da igreja moderna? Ficar com o Novo Testamento. Sim. Ficar com o que foi escrito depois. Mas a visão da restauração, ela faz o quê? Ela coloca a Bíblia em harmonia e se caso parece que tem uma possível contradição, a base é a Torá. A base é o mandamento de Deus. Sim. Né? Qual o resumo mais sucinto do que é pecado? 1 João, capítulo 3. Exato. Pecado é a transgressão da Torá. Sim. Transgressão da lei. Simples. Né? Então, assim, a visão da restauração, para mim, ela fez as coisas se encaixarem assim de uma forma perfeita. Sim. Né? Porque antes, quando eu ia explicar da lei de Deus, não, é porque a lei de Deus ela foi dada apenas para mostrar o pecado do homem, não é pra gente obedecer e tal. Você fica dando um monte de volta para explicar Sim. uma coisa que é simples. Sim, isso é eu não tô verdade. dizendo que é fácil. Sim. Não é fácil. Mas é simples. Sim, sim. E até mesmo quando você explica sobre o pecado, por exemplo, tem alguns pecados que não tem no Novo Testamento. Sim.
E aí quando você pergunta sobre esses tipos de pecado, onde você vai procurar se é pecado ou não é pecado? Na Bíblia. Aí na Torá. Aí você fala que a Torá não, a Torá passou, ela não é mais parâmetro para sua vida. E aí você vai pesquisar na Torá, que não é parâmetro para sua vida, e dizer que aquilo é pecado sim, né? Aí tem que ficar dando voltas e voltas. Né? Incoerente demais. Incoerente, exatamente. Eu faço uma analogia, né? Não existe fé sem fidelidade. Não existe fidelidade sem obediência. E não existe obediência sem mandamento. Isso aí, muito que bom. os nossos ouvintes entendam, né? Eu não estou dizendo que você precisa obedecer à lei de Deus para ser salvo. Sim. Você é salvo, por isso que você obedece. Obedece para obedecer. Muito obrigado pela sua participação, obrigado por ter vindo ao programa. Amém. Espero que a nossa audiência tenha entendido e shalom a você que está me assistindo. Vou deixar uma bênção para você, como sempre, né? A bênção sacerdotal. Ivareheha Adonai veishmerecha, Yair Adonai palamaleha vihuneca, Itza Adonai palamaleha vai assembleha. Shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno venha resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você, que o Eterno sobre você levante seu rosto e ponha em você a paz. Shalom, shalom, até o próximo programa. Shalom. Você